Vamos à palavra de hoje então, queridos? Vamos? Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 a 3, mas a tônica é o versículo 3. Hebreus 11, 1 a 3. Vou ler. Olha aqui uma declaração do que é fé. Ora, a fé é o quê? A certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 3 de novo, olha lá. Pela fé entendemos, o único meio de entender é fé, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de uma outra dimensão. De onde veio o visível? Veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez, Senhor, só o Teu Espírito pode nos levar a uma profundidade na palavra, nada mais. E é isso que o nosso coração deseja. Nos leve a navegar na Tua palavra, ver profundamente, Senhor. Quão poderosa é a Tua palavra, quão digna de confiança ela é. E que o Senhor mesmo é a garantia da Sua própria palavra. Nos leve a ver. Assim abra o nosso entendimento, oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então a fé não tem nada a ver com nada material. Não tem uma coisinha que eu possa tocar para ter fé. Se fé é certeza de coisas que espero, então se eu espero, elas não existem ainda. E convicção de fatos que não vê. Fé não é uma sensação, não é calor, fé não é arrepio, fé não é um sentimento, é uma convicção de fatos que eu não vejo. Não tem nada visto ainda, não tem nada no mundo material, mas existe uma convicção aqui, ó, que essas coisas existem e vão acontecer. Então fé não tem ponto de contato, como muita gente prega. E não é nenhum sentimento. Quantas pessoas andam atrás de emoções? Elas querem sentir coisas. Eu quero sentir, né? E qualquer coisa que ela sente, ela acha que é fé, mas não passa de uma emoção. Aí ela acorda na segunda-feira, ela foi no domingo, sentiu, chorou, que maravilhoso. Aí na segunda-feira ela acorda, tem que trabalhar, acorda às 5 horas da manhã, meio azeda, não sente mais nada. Aí ela, cadê a fé? Foi embora, não sinto mais nada. A fé foi embora, ai Deus, o diabo entrou. Porque ela pensa que fé é sentir alguma coisa. Como é que a fé vem? Não é isso que eu vou falar, só uma. A palavra diz, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra da mentira ou da verdade? Palavra da verdade. A fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação vem pela palavra. Então a fé vem por aquilo que eu ouço da verdade. A fé e palavra andam juntas, nunca esqueça isso, tá bom? Fala assim, amém. Mas a tônica da palavra é versículo 3. Pela fé vem o entendimento. Que entendimento é esse? Pela fé eu entendo, não entendo pelo raciocínio. Se prega muito uma fé inteligente, né? Fé inteligente é fazer aquilo que os líderes querem. Mas pela fé eu entendo uma coisa que a inteligência não consegue entender. O quê? Que o nosso universo... Você olhou o sol hoje? Olhou dia claro, as nuvens? Você olhou a lua, as estrelas? Se ontem abriu o tempo, nem lembro se abriu. Pela fé eu entendo. Pela fé me brota o entendimento. Qual é o entendimento?
que toda essa criação, esse universo foi formado. Ele veio a existir pela palavra. Não é fé o versículo, gente. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível, a parte visível, nosso sistema, a Terra, os planetas, ele veio a existir de uma outra dimensão. A parte visível veio a existir de uma outra dimensão. Qual dimensão? Daquilo que não é visível. Então, o mundo físico, o mundo visível, ele é a expressão de um mundo invisível. Está bem claro isso? Tudo isso que você vê, o sol, a lua, as estrelas, os rios, os animais, nós vamos falar sobre isso. Toda essa parte visível do nosso planeta, ele veio a existir de uma outra dimensão. Ele é a expressão de uma dimensão invisível. Ele vem a existir das coisas que são o quê? Invisíveis. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma frase aqui muito grande. Ele fala que todo esse universo veio a existir pela palavra. A palavra de Deus materializou tudo isso que você vê. A palavra de Deus trouxe à existência o sol, ela trouxe à existência a lua, os animais, os céus, as estrelas, eu, você, tudo que existe no mundo visível. A palavra de Deus é que trouxe à existência todas essas coisas. Então, tudo isso que você vê veio a existir de uma dimensão invisível. E o que trouxe o visível do invisível foi o quê? Não a fé, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então eu quero que você entenda que a palavra de Deus é a coisa mais poderosa do universo. Quando eu falo palavra de Deus, deixa eu deixar claro isso. Não é um xaramacandalablacai, e tu não fala, Deus vai falar. Fala, Deus! Eis que te digo, eu estou vendo uma minhoquinha que era preta, virou branca. Isso é mudança de vida do preto para o branco. Isso aí, pelo amor de Deus, não vem falar que Deus está falando, que eu vim desse meio, eu estou por aqui, dos pentê, não sou mais pentê. E dizer, não, a palavra de Deus só garante que está escrito. O resto é balela de um monte de gente emocional que acha que Deus só fala quando o profeta levanta e fala ralamantraia. Se falar ralablacaia, aí, Deus vai falar. O pastor ficou uma hora pregando, não ficou? Deus não falou nada. Aí no final do culto levantou a irmãzinha, bateu o saltinho no chão, xarabanacarabaca, periquipi, parapapá. Deus vai falar. E o que o pastor pregou, Deus não falou nada. Não, agora Deus vai bradar. Brada Deus, dá uma rajada de línguas. Eu falo isso aí para mexer com o vespeiro, meus irmãos. Você entende ou não? Você não cansou dessa coisa? Fiquei 20 anos enfiado nisso, estou por aqui. Não deu em nada. Voltando à sobriedade. Presta atenção. Tudo que Deus tinha que dizer está escrito. Em Mateus 4 e Lucas 4, quando Jesus enfrentou o diabo, ele nos usou revelação, profecia. Ele veio lá do Rio Jordão, ele não levou a água ungida do Rio Jordão, ele não fez nada disso. Como é que ele enfrentou o diabo? Ele usou 3 versículos. Como que ele enfrentou o diabo? Ele usou dom de revelação, ele usou línguas, ele usou profecia. Ele não usou nada disso. O que ele usou? Ele não deu uns gritos, ela não levou uma garrafinha de água ungida do Rio Jordão, não levou uma terrinha santa, não levou. O que ele levou? As escrituras aqui e aqui. Como que ele venceu o diabo? Só dizendo assim, está escrito. Citou 3 versículos de Deuteronômio, da lei. E o diabo foi vencido por 3 versículos. Por que ele foi vencido por 3 versículos? Só 3 e um pela metade. Por quê? Por quê? Que a palavra de Deus tem Deus como garantia. Ela tem que se cumprir, não tem como. Está bem claro? Então esse universo foi formado pela palavra de Deus. Vamos acompanhar isso, Gênesis 1. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Gênesis 1. Quero levar você
Ou melhor, ele não tem o poder para levar você a nada. O Espírito Santo levar você a essa coisa linda que nós vamos ler aqui, né? Gênesis 1, a criação, o princípio da criação. Vamos lá. Gênesis 1. Abriu aí, achou? Acompanhe. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Já tinha as águas lá. Então Deus vai começar a criação agora. É que nem um engenheiro. O engenheiro vai construir um edifício, ele faz uma planta de como vai ser cada cômodo, ele calcula o peso de cada andar, o alicerce que tem feito, ele cria toda uma planta, uma estratégia. Depois que aquilo está bem ajustado, calculado, o que ele vai fazer? Então começa-se a parte material do trabalho. Vai se fazer a fundação, vai se construir aquele edifício com cal, areia, cimento e todos esses materiais necessários. Então a terra está sem forma e vazia. O Espírito de Deus está pairando lá. Agora Deus vai começar a criar as coisas na terra. Entende? Então, como é que ele vai criar? Ele não está lá com uma colher de pedreiro. Não, ele vai trazer a existência, a criação pela palavra. Pela palavra dele. Eu quero que você entenda quão poderosa é a palavra de Deus. Nós queremos um Deus sobrenatural e utiliza a palavra. Palavra digna de confiança. Então Deus disse, olha o versículo 3, olha lá. Disse Deus vai começar a criar, olha lá. Haja luz, ele dá uma ordem. Deus, ele sabe dentro dele como vai ser a luz. Ele não está falando uma coisa oca e vazia. Ele já tem a engenharia toda da luz dentro dele. Toda a engenharia de como vai ser. Tudo certinho. Então ele vai dar uma ordem, haja luz, e vai materializar tudo aquilo que ele já tem dentro dele. Com a palavra ele vai começar a criar as coisas. E do nada, aquilo começa a se materializar, aparecer e existir do nada. Do nada não, do mundo invisível. Então antes de Deus dizer haja luz, ele sabia dentro dele como seria a luz. Tudo direitinho. Agora ele vai materializar. Imagine um Deus poderoso, grande, com total autoridade. Ele fala assim: haja luz, dá uma ordem. E aquilo se materializa, aparece. Sim, está entendendo isso ou não? Ele, pelo poder da palavra dele, ele fala e aquilo materializa igualzinho a engenharia toda que ele já traçou e calculou e sabe como é dentro dele, de dentro para fora. Ele traz a existência. Continua a leitura, vamos ver o que ele disse, olha lá. E disse Deus, haja luz, houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou Deus luz dia, e as trevas, noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Vai dizendo, vai vendo. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Tudo ordenando. Ele não falou nada vagamente, de uma forma vazia. Em tudo que ele chama a existência, ele sabe minuciosamente cada detalhe, como vai ser. Ele já tem toda a engenharia dentro dele. Então ele chama a existência e materializa exatamente como ele quer. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. E houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E apareça a porção seca, e do nada surge o quê? E assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, então ele vai trazendo a existência. De sorte que
O universo foi formado pela palavra de Deus, de sorte que o invisível veio a existir pela palavra de Deus, das coisas invisíveis, daquilo que não aparece. A palavra de Deus tem poder de criação, de materializar as coisas. É autoridade total, não tem nada que possa obstruir a palavra de Deus. Continua. Versículo 11. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã ao terceiro dia. Pensa um pouquinho. A terra não tinha nada. Mas aí Deus começou a dar ordem para que produzisse relvas, ervas que davam semente, e árvores que davam frutos segundo a sua espécie. É aquela terra marrom que não tinha nada. Você já fez pipoca? Um conselho: não coma pipoca de micro-ondas, aquelas que vêm. Aquele tempero, aquela coisa tem um venenão terrível. Não coma. Usa a moda antiga, põe um pouquinho de óleo lá, de preferência banha, e põe lá a pipoquinha, e vai sujar, mas é uma pipoca mais saudável. Aquelas pipocas de micro-ondas dá câncer. Você já viu isso no YouTube? Não. Fuja daquilo, não compre mais, é um conselho. Mas você já fez pipoca, não fez? E daqui a pouco começa a explodir. E aí, quando eu era criança, era uma delícia. A gente estava fazendo traquinagem, eu e minha irmã lá, fazendo umas cabanas. Meu pai era do exército, ele trazia uma lona assim transparente, põe uma taquara grande, fazia uma cabana, a gente fazia uma farra lá dentro. Daqui a pouco eu escutava a mãe fazendo pipoca. Ah, cara, isso que a gente queria, uma cabana e uma pipoca. Não tinha nada de computador, a gente corria e pulava corda o dia inteiro, era tudo magrinho, tudo forte. Mas você já fez pipoca, então começa a explodir. Imagine a terra, veja bem, isso que ele fez foi em grande escala. Não foi uma mudazinha que ele fez e plantou ali para depois crescer. Não, quando ele disse assim: haja relva verde e árvores frutíferas, e encha até aquilo, começou que nem pipoca na panela. E pior e o que acontece é que a árvore não nasceu pequenininho ali para crescer e dar fruto. Aquilo já veio maduro, acredita ou não? Eu estou inventando isso, não está escrito, mas eu acho que foi. Não é? Então a terra começou assim, ó, que nem pipoca, estourando, e encheu a terra de árvore frutífera, de ervas verdes, cada um segundo a sua espécie. E apareceu lá o pé de melancia, gente. Apareceu ou não? Você gosta de melancia? Oh, que delícia, né? Abre aquela melanciona, tem umas meia aguada, mas quando você pega uma docinha aí, vem até as orelhas, né? As orelhas. Pensa nisso. Cada fruta tem uma casca, um sabor, um tipo de semente, aquele abacatão grande lá, né? Pensa nisso. Você gosta de melão? Pensa nisso. Sabe aquele melão, principalmente aquele melão que eles falam que é, como é que é? Melão rei, que não está muito rei, não. Você parte aquele melão, aquele monte de carocinho, do jeito que você come aquilo, aquela mangona bonita, hein? Que delícia! Abre lá aquele caroção, aquele amarelo, uma melancia, um abacaxi. Olha as frutas como são. Cada um com aroma, cada um com sabor, uma semente, um jeito diferente. Uma mais atraente que a outra. Não é lindo isso? Como isso veio a existir? Ele deu uma ordem com a palavra dele. A jaca, eu gosto de jaca, gente. É difícil achar, mas aquela jaca, tem aquela mole e tem outra dura, mas aquela dura mais docinha, delícia. Quem vem lá da Bahia, gosta da... Tem muito irmão baiano lá. Estou falando assim, tem muito irmão baiano que fala comigo direto no WhatsApp lá. Gosta daquelas jacas deliciosas que vem de lá. Melhor jaca vem da Bahia. Sim ou não? Tudo isso Deus pensou. Ele já tinha genética de tudo isso. Eu quero que você veja o Deus Criador. O gosto que a jaca teria, Ele pensou.
o jeito que o abacaxi seria, ele pensou que a maçã seria, que a laranja, que a banana, né? Seria. Os nutrientes que ela traria, as vitaminas, as coisas todas. Estava tudo dentro dele e ele disse, haja, aconteça aquilo. Encheu a terra de vegetação. Obedeceu, a palavra dele trouxe à existência todas essas coisas. Você está entendendo a autoridade da palavra de Deus? Trouxe tudo isso, veio existir. Hoje você come essas coisas, a gente é tão cego, que a gente come isso e nem enxerga Deus em nada. A gente está tão acostumado a ver essas coisas na feira, no mercado, que a gente come isso desde criança e reclama. Mas em tudo, em cada cor, em cada casca, em cada semente tem a sabedoria de Deus. E Ele ordenou, cada um produz uma semente segundo a sua espécie. E até hoje você pega lá, tá a sementinha lá, joga o grãozinho de feijão. Às vezes eu passo e tem um pé de feijão na calçada, alguém deixou cair um caroço de feijão, vai lá no cantinho e nasce um pé de feijão na rua. Até hoje a sementinha está obedecendo e fazendo tudo certinho conforme a palavra da criação. Sim ou não? Então toda essa coisa linda, essas coisas gostosas que nós comemos, frutos, tudo isso veio a existir pela palavra. A palavra trouxe a existência. Deus já tinha dentro dele todo o esquema de cada detalhe. Então quando ele ordena que se materialize, a coisa vai, acontece segundo a palavra. Continua a leitura. Versículo 14. Disse também Deus, olha que coisa linda, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e as colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Pensa nisso. Nós nascemos no sol, e aquele sol está lá e não acaba, e se queima, e se queima, e se queima. Ele é muitas vezes, não sei quantas vezes agora, mas muitas vezes maior que a terra. E ele está fielmente cumprindo o seu itinerário, e a lua também, e não falha. Eu estava vendo fotografias do telescópio Hubble, é isso? É assim que fala? Tem cada imagem das estrelas, tem cada buraco negro que eles falam que é uma constelação de estrelas assim, rodando assim, que nem um túnel, e aquele é um buraco que desaparece num infinito tempo, numa infinita dimensão. E você olha tantas estrelas juntas, aquela coisa parece um cacho de uvas concentrado ali, as cores que aquilo apresenta. E ele criou as estrelas, e ele deu ordem para que elas aparecessem. E elas, entende ou não? As estrelas têm dimensões gigantescas, e para chegar numa delas você gastaria a tua vida toda. A velocidade da luz não chegaria lá, sabia disso? Ele criou tudo isso. A lua, as estrelas, o sol para governar a terra, a lua para governar a noite. Você acredita nisso? Então, aqui em São Paulo que a gente não vê nada, mas quando você parar e ver aquelas estrelas, pensa nisso. Como isso veio existir? Veio existir de uma dimensão que não aparece. E como veio existir? Chamou, ele trouxe a palavra, ele foi criando pela palavra. Mas antes de materializar, ele já tinha toda a engenharia no coração de Deus. Olha os detalhes, olha o tipo de cor, olha como a coisa se movimenta. Olha como a ordem que tudo isso se manifesta. Olha a perfeição de tudo isso. Olha a sabedoria de Deus. Tudo vai existir pela palavra dele. Tudo veio existir pela palavra dele. Então, eu estou lidando com Deus sábio, profundo, grande.
gigantesco, uma sabedoria. Eu não tenho capacidade de ver nada, o que eu vejo é menos que nada ainda. Por isso que aquele salmo, acho que é o Salmo 19, diz o quê? Os céus manifestam o que? A glória de Deus. O firmamento, tudo que foi criado no firmamento, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a grandeza do seu poder. Um dia revela sabedoria, outro dia, uma noite, sabedoria outra noite. Eles não têm sons, e eles não falam, mas em todo o mundo se faz ouvir a sua voz. Todo o universo se faz ouvir a sua voz. Eles não falam, não têm sons, mas falam nos seus movimentos, na sua beleza. Como isso vai existir? Deus sabe o que você crê. Deus grande. Você entende que Ele é grande ou não? Você entende que Ele é onisciente, onipresente, onipotente? Que Ele está em todo lugar e vê tudo e ninguém se esconde de Deus? Hã? Você entende que o diabo é um serzinho criado por Ele? Ele fez a mente do diabo, coitadinho, um vermezinho, que seria igual a Deus. Está amaldiçoadinho, coitado, derrotado, e está cheio de gente com medo dele ainda. Não falou isso, pastor, a retaliação. Você vai acreditar nisso? Isso não é evangelho. Não está escrito que vou ter retaliação. Onde está escrito? Mostra um versículo. Que se eu falar do diabo, lutar contra ele, orar por alguém, eu vou ser retaliado. Não está escrito, mas inventaram isso na igreja e pregam isso o tempo todo, amedrontando as pessoas. E as estrelas apareceram, e o sol, que desde criança, você já chegou no 61 como eu, desde que eu nasci. Desde que eu nasci, eu olho aquela coisa queimando e me esquentando. Quando eu era criança, pinava pipa nas férias, voltava com o rosto, parecia uma abóbora. Tão queimado, quase meio cego, de tanto ficar olhando. Naquele tempo, criança pinava pipa. Não, eu acho que agora, nos bairros mais simples, ainda empina, né? Desde que eu nasci, ele está ali. E até hoje ele está ali. E eu vou passar e ele vai continuar. E não gasta. Que material é esse que não gasta? Que segredo é esse? Hã? Eu ficava olhando para a lua, procurando São Jorge lá. Que eu tinha uma imagem assim, ó. Sempre tinha um São Jorge na lua matando um dragão. Não é isso aí? Eu ficava lá quando criança olhando para aquilo, tentando ver. Que até vezes que eu olhar para aquela lua, nunca vi o São Jorge lá. Está lá até hoje. Está lá até hoje. E a palavra está segurando ela lá. E não gasta. Não acaba. Continuando. Versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. E disse também, ele vai dizendo: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as algas dos mares, a terra se multiplica as aves, e ovitar de manhã do quinto dia. Agora é setembro. Setembro é quando a sabiá vai acasalar. Aí fica lá 4 horas da manhã, ela está na minha orelha em frente em casa. Você gosta do canto da sabiá? Ou tem sabiá perto da tua casa ou não? Ainda ela está vivinha aí. Eu vejo lá um beija-flor, ele vem de frente, sai de ré, chupa água doce e sai de ré. E para o bem te vi. Não está saindo, ó, subiu. Está parecido, né? De vez em quando eu imito ele para bater um papo, ele não entende, nem eu entendo muito. Acorda de manhã, está aquele peitão amarelo bonito, bem te vi, né? E aquele sanhaço, e as pombinhas. Aqui em São Paulo não tem mais quase nada, mas no interior ainda está cheio. Cada passarinho lindo, passarinho abóbora, um amarelinho, um canarinho, outro cor de fogo. Vê na internet uns lá da Amazônia, uma coisinha vermelha, um azulzinho, um colorido. É um show, parece um arco-íris. Povoem-se as aves dos céus, encham a terra. Cada um vem com um cântico diferente, não vem? A curruíra, não sei imitar.
Vem o bem-te-vi e faz vem o pardal lá, que é o mais que come até ração de cachorro agora. Fica lá, aí vem aquele beija-flor só fica... Só faz assim. É o canto dele. E cada um com um canto diferente, uma cor de pena diferente, um detalhe diferente. Faz o ninhozinho daqui, outro do jeito, outro lá em cima, outro lá embaixo. Tudo isso estava dentro de Deus, a engenharia toda. E quando Ele chamou a existência, esses pássaros, essas aves, tudo veio a existir pelo poder da... E enxames de seres nos mares. Você já viu? Tem peixe amarelo, peixe azul, peixe vermelho, grande, pequeno, comprido, até, como é que é? Cavalo marinho, espada, elétrico, até peixe que dá choque. Que troço é esse, gente? Uma enorme baleia que não come peixe, ela come os resíduos da própria água. Tem um tubarão meio maligno, né? Que mata todo mundo. Que não era para ser assim, mas é, não é? E você olha a infinidade de peixes. Tem um aquário lá que me dá um trabalho em casa. É que a minha esposa quer essas coisas. Eu estou por aqui do aquário. Eu trouxe só um casalzinho de peixe vermelhinho assim. Joguei lá, falei, só 2 você faz. Tem mais de 30. Eles se multiplicaram. O que eu faço agora? Eles me veem e ficam tudo assim. Parece que me conhece. Tudo isso, toda essa beleza. Você já viu essa beleza? Aquela raia enorme no fundo, né? Aquela baleia, uma preta e branca, uma marronzaça. Aqueles peixes azuis com uma faixa preta. Meu Deus, Deus teve tempo para pensar em tudo isso, para ver tudo isso, ter uma genética de tudo isso e chamar a existência pelo poder da palavra. A palavra materializou todas essas coisas. Olha a sabedoria de Deus, gente. Olha como nós somos cegos. Olha como nós somos cegos para a natureza ainda. Veio a existir pela palavra de Deus. Todas essas aves bonitas, Deus trouxe a existência, trouxe. Todos esses peixes lindos, de um jeito, outro de outro. Cada um com um detalhezinho. Cada um com um jeitinho. Até aquele camarãozinho gostoso, né? Assassinar o camarão. Estou brincando, queridos. Deus elaborou tudo isso e pela palavra Ele trouxe à existência todos esses seres vivos. Olha a grandeza de Deus. Você vê a grandeza de Deus na criação? Não. Né? Continua a leitura, vamos lá. Parei no versículo 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Animais da selva, o tigre, o leão, o jacaré, os selváticos. E os domésticos, né? Quem gosta de cachorrinho? As irmãs, levante a mão. A maioria não levantou. Quem gosta de 5 cachorrinhos em casa, levante a mão. 10 cachorrinhos. Vai ter muito trabalho. Mas vem aqueles cachorrinhos bonitinhos que conhecem a gente, que dão querem uma risadinha, né? Umas lambidinhas, balança o rabo. O maior amigo do homem é o cachorro. E aparece aquele gatinho fofo ali. Joga uma bolinha, ele sai que nem um trem atrás. Vem, sobe no seu colo, você passa a mão. Sim ou não? Cada cachorro de várias raças diferentes. Se bem que inventaram algumas, cruzaram, fizeram umas coisas, aí morre logo e dá um monte de doença, né? Mas olha a sabedoria de Deus. Os animais preparados para viver na casa do homem, domesticados. E os preparados para viver na selva. O leão, o tigre, o leopardo, as jaguatiricas, essas coisas todas lindas, não é? E aquilo, imagina elefantão, acho que foi um estouro maior, né? Mas se materializou conforme a palavra. As girafondas, né, comendo uma árvore lá em cima. Tudo isso veio, tudo isso não é lindo? Bom, tem uma coisa que desagrada que sai deles, né? Mas é tudo lindo. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não, queridos? E cada um com uma cor. Se olha a girafa, um amarelo com preto. Olha a zebra, eu ouvi dizer que não tem zebra igual, está parecendo a nossa expressão digital. Cada uma riscada de preto e branco, mas são todas diferentes.
Como é que Deus pensou nisso? Calculou tudo isso para não ser assim, para não ser igual? Como é que ele calculou nossa impressão digital? Nenhuma é igual à outra. Quem que tem sabedoria para isso? Ninguém. Mas ele trouxe a existência a isso, ele já tinha toda a engenharia e genética lá dentro. Então aqui esse Deus sobrenatural, ele chama a existência, pela palavra ele materializa toda essa criação maravilhosa. Você entende ou não? Tudo isso eu estou falando porque eu quero que você acredite no que está escrito. Que pare de acreditar em coisas que não estão na Bíblia, que a igreja inventa, que o homem inventa, que injeta dentro da igreja. As pessoas estão crendo em palha, as pessoas estão crendo em coisas inventadas, as pessoas estão obedecendo coisas que não é evangelho, estão sujeitos àquilo que não vem de Deus, mas vem da cabeça do homem, da religião, estão obedecendo mais a isso do que a palavra de Deus. É o quadro que a gente vê direto. E tudo isso veio existir pela palavra de Deus. Vamos ver Jesus exercendo isso, mais um pouquinho. Vamos lá, Marcos capítulo 4, vamos lá, Marcos. Marcos capítulo 4. Jesus ainda humano, no corpo humano, ele usou tudo isso que nós estamos falando. Marcos 4, versículo... Não chega esse Marcos 4. Versículo 35 e diante. Vamos ler aqui. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. E levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Oh, como é que não tem? Eu falei tanto homem de pequena fé que nem está aqui. Tanto que eu já falei isso. Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão no meio daquela tempestade em alto mar. Jesus está tranquilo, dormindo na popa, cansadão, né? Jesus, socorro, nós vamos perecer. Jesus simplesmente: vocês não têm fé mesmo. E Jesus fala, ele dá uma ordem: mar, acalma-te, tempestade. Ele fala, a natureza reconhece o Criador. Vocês entendem isso ou não? Só com a palavra ele dominou o vento, só com a palavra ele dominou. Ele não ficou gritando: agora, se prepara, sabe? Ele só falou assim: mar, acalma-te. O mar olhou, só para você entender. É o Criador. Vento, aquieta-te. E o vento reconheceu a voz daquele lá de Gênesis 3. E o que o vento e o mar fizeram? Se acalmaram. Entende isso ou não? Se acalmaram. Reconheceram que era o Criador. Tiveram que obedecer, se acalmar, a palavra se cumprir ali naquela situação. Enxerga Jesus Cristo agora como Deus, enxerga como Criador. Vamos ver outro texto aqui, João capítulo 11. João capítulo 11. Lázaro, um homem morto há 4 dias. Vamos lá, você conhece bem isso. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Lázaro ficou doente, mandou chamar Jesus. Jesus recebeu a informação, não veio, falou que aquela morte, aquilo era para a glória de Deus, e veio depois que Lázaro tinha morrido. As irmãs foram ao encontro dele, houve aquela coisa toda. Jesus falou: onde vocês o puseram? E ele foi lá, onde eles tinham posto, né, na entrada da rocha. Versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Para um pouquinho. Remove a minha... Como é que é? O que a Aline Barros canta? Remove a minha pedra. Eu não vou cantar isso. A minha já foi removida há muito tempo. Eu não tenho mais pedra para ser removida. Você tem? Na cruz, toda a pedra que tampava túmulo
já foram removidas. Eu não vou cantar. Remove a minha pedra. Está pedindo para remover porque não acredita que na cruz já foi removido. Está vendo pedra na frente ainda. Uma fé defeituosa. Voltemos ao texto. Precisava falar isso. Faz tempo que eu preciso falar isso. Eu não canto remove a minha pedra. A gente canta um monte de frase falsa que leva a gente a descrer do evangelho e canta feliz e acha que estamos cantando a verdade. E não é verdade, gente. Passe a observar o que você ouve no rádio de música. Tem um monte de coisa que matam o evangelho e exaltam o falso evangelho. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Onde está escrito que para mim ter vitória eu tenho que gemer e chorar? Mostra um versículo que está escrito: você quer vitória? Vai chorando, chora muito e geme muito. Não está escrito e todo mundo, eu vou gemer e chorar. Aí vieram um monte de música, geme e chora. Você quer vitória? Creia no que Cristo fez na cruz. É só isso que você tem que fazer. Não precisa gemer e nem chorar. Isso não é fé? Acredita nisso? Você vê, a gente canta um monte de coisa que não tem nada a ver. Porque um cara passou por uma experiência. Aquilo não é palavra, não é vida, gente. Aquilo traz conceito errado na tua cabeça. Mas Jesus respondeu, olha lá. Então ordenou, versículo 39 de João 11. Tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal de 4 dias. Um defuntão fedidão lá, se decompondo, aqueles bichinhos todos comendo ele. Né? Estava assim? Estava. Respondeu Jesus: não te disse que se creres você vai ver a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças eu te dou. Coisa dele, está falando com o Pai, ele não está falando com ele mesmo. Ele não está falando com ele mesmo. Ele está falando com o Pai. Ele olha para o céu como se o Pai estivesse no céu. Mas ele está aqui na terra, ele está orando ao Pai. Pensa nisso. E Jesus, levantando os olhos do céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Então ele foi ouvido pelo Pai. Mas ele não é o Pai. E o Pai, e ele mesmo está falando com ele mesmo. Ele está orando para ele mesmo. Continuando. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos do céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouve, mas falei assim por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Olha a palavra de ordem, a palavra que traz vida, que traz existência. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados e atados em ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Lázaro, pensa bem num corpo morto de 4 dias, cheirando mal, todo decomposto. Como estava o cérebro de Lázaro? Decomposto. Como estava o globo ocular de Lázaro? Decomposto. Todo o corpo decomposto. 4 dias, gente. Cheirava mal. Agora chega Jesus lá. Olha a palavra. Onde estava a alma dele? Salva. Não estava ali na terra, não. Não estava dormindo numa caminha bem sossegada, não. Então ele disse assim, clamou: Lázaro, venha para fora. Onde foi? A palavra dele foi lá onde Lázaro está. Trouxe a alma de volta. Aquele corpo instantaneamente, mais rápido que isso, que era decomposto. Os nervos apareceram, os tecidos apareceram, o sangue quente começou a circular, o cérebro foi restituído, ele ressuscitou. Lázaro, olha a palavra, Lázaro vem para fora e o morto tomou vida instantaneamente. Tomou ou não tomou? Olha a palavra. Vocês estão vendo a palavra? Autoridade. E Lázaro, que era morto, que estava numa outra dimensão, ele voltou, entrou no corpo. Gozado, ele estava todo enfaixado, tudo enrolado. Você acha que ele saiu assim, no filme, né? Acredito que ele saiu planando assim, Agora Jesus falou: agora desatai, deixa ele ir. Não precisou fazer fisioterapia. Não precisou fazer nenhum exame para ver se o cérebro estava normal ainda. Perfeitinho. Com a Lázaro. Olha a autoridade. Lázaro, vem para fora. Tem que obedecer.
É Deus. Tem que obedecer. Tem que acontecer, sim ou não? Não pode falhar, senão ele não é Deus. E Lázaro voltou. Ele com a palavra trouxe Lázaro à existência de novo. Haja luz, houve luz. Haja firmamento. Haja. Deus trabalhando com a sua palavra. Mais um texto. Nossa, não, estou na hora. Mais um texto. Colossenses. Não, que Colossenses? Tanto que eu falo em Colossenses, está Colossenses aqui sem ver. Mas depois Lucas 8, você está em João, vamos lá para Lucas 8 agora. Outra vez que Jesus ressuscita. Daqui que veio o nome da igreja aqui. Se bem que igreja somos nós. Não precisa de nome, não precisa nada. Mas Lucas 8, 50. Vamos lá. Lázaro tem uma filha que está doente. Vai chamar Jesus para vir à casa dele. Nesse percurso aparece a mulher do fluxo de sangue. E ela é curada. E aí no versículo 49 de Lucas 8, diz assim: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente. Quando a nossa igreja nem faz 16 anos isso, a gente estava numa reuniãozinha na minha sala, não fazia nem estudo bíblico, 3 casais só. Depois foi tomando forma de igreja e me veio isso no coração: crê somente. Daqui, lendo esse texto, crê somente. Mas isso não vem ao caso. Não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Qual a palavra de Jesus para Jairo? Não tema, Jairo. Acredite, só acredite. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e planteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Riam-se dele, porque sabiam que estava morta. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Olha lá que coisa. Voltou-lhe o espírito, tinha saído o espírito dela. Ela estava morta, mas voltou. Que coisa! Onde estava o espírito dela que ouviu a voz do Criador? Menina, levanta-te. Voltou, olha lá. E imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. Se fosse outro, já ia pôr testemunho, já ia pôr na televisão, fazer aquela choradeira, e depois já ia pedir um monte de oferta. Tá bem, eu não aguento mais, vocês precisam sustentar essa obra, eu não aguento mais. Só que o choro não tem lágrima, nunca vi. Olha, gente, eu preciso fazer isso. Vocês entendem ou não? Isso vai para a internet, isso liberta as pessoas. Eu preciso fazer isso. Vocês não me levam a mal? Preciso falar umas línguas que são falsas, que são iguais a que eles falam. Não é isso? Ela não é? É igualzinha, só que é falsa. Você está acreditando? Estou brincando. Pastor, o senhor não tem medo? Não tenho medo, porque eu conheço a verdade. A verdade me libertou. Vai te libertar também. Não tem medo, não. Não tenha medo, não. Você conhece a verdade? A verdade te liberta, você é livre. Ponha isso na tua mente, assuma o evangelho verdadeiro. Então o espírito, a menina se levantou, a palavra dele, o espírito estava longe, ouviu a voz do Criador e veio. Entrou no corpo dela, a menina foi ressuscitada. Sim ou não? Não foi ressuscitada? Ressurgiu, voltou. A palavra, Jesus exerceu essa mesma autoridade na palavra em alguns casos, quando estava aqui na terra. Agora, olha o Colossenses, vamos lá, Colossenses capítulo 1. Rapidinho. Olha aqui o que fala a respeito de Jesus, Colossenses 1,15. Ele é a imagem de Deus invisível. Quem é Jesus?
a imagem do Deus invisível. Jesus é a parte visível de Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Olha lá, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as... Então quer dizer que Jesus está ali em Gênesis, trazendo à existência tudo aquilo, sim. Quer dizer que esse ser, esse Deus que se humanizou, assumiu a forma de homem, é o mesmo que estava lá em Gênesis, criando todas as coisas no nosso planeta? Sim. Poderoso. Que assumiu a forma de homem, assumiu um corpo humano, foi reconhecido em figura humana. Quem cria, via. Quem não cria, só viu o homem. Quando ele foi no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, a Bíblia diz que o rosto dele brilhou como o sol. E as suas vestes resplandeceram como luz. Que ser que estava naquele corpo que o rosto brilhou como o sol. E como aquelas vestes brilharam como uma luz. Quem que estava naquele corpo? Deus em forma de homem. Vocês estão entendendo o que traz a existência, que a palavra é poderosa, que a palavra é gigantesca, que a palavra materializa as coisas, que a palavra é digna de confiança. Estão vendo um pouquinho mais Jesus e Deus? Estão vendo isso? Hã? Eu não estou crendo. É isso que eu fico aborrecido. Eles pregam um Deus pequeno, um Deus que tem um diabo maior que ele. Um Deus que larga as pessoas na rua da amargura, que quer o dinheiro delas, que tomam o que elas têm em nome da fé. É isso que um Deus que eles prometem que vai fazer tudo, mas se você for lá na igreja deles e der o que eles querem, porque Deus só está lá, não está em outro lugar. E o povo fica cego, um Deus ao quadrado, enlatado, não tem visão de Deus. Por isso que vão acreditar num triguinho ungido, por isso que vão acreditar num salzinho grosso, numa aguinha que vem do Rio Jordão, que é uma mentira da torneira da Sabesp. Por isso que vão acreditar em tijolinho, chavinha, essas parafernálias de feitiço, que esses macumbeiros evangélicos trouxeram para dentro da igreja, porque isso é feitiçaria. Vão acreditar nessas coisas, vão sair com rosinha na mão e não conhecem Jesus Cristo. E vão falar que aquilo é Deus, que Deus está ali, que é o ponto de contato. Dá uma chave de plástico desse tamanho, é chave da tua casa própria. E o coitado sai acreditando e não tiveram uma visão de Deus. Não viram Deus, não enxergaram Deus, não pregaram quem é Jesus Cristo para eles. E essa multidão está cega na beira do precipício. Acredita ou não? Está lá. Nós estamos crendo num Deus grande, que pela palavra criou esse universo. Pela palavra dele eu sei que ele me salvou, me libertou, pôs em mim o Espírito dele, me selou com o Espírito Santo, me libertou do império inteiro das trevas. Pela palavra eu sei que o diabo foi despojado e Hebreus 2,14 foi destruído. Eu sei, não pode falhar essa palavra. Pela palavra eu sei que sou justificado, que sou filho e não sou escravo, liberto de tudo pelo poder dele. Eu sei. Você sabe. Não pode falhar a palavra dele. Pode falhar? Não pode. Agora a tua liberdade é medida por aquilo que você crê e enxerga. Presta atenção. A tua liberdade em Deus, ela é medida por aquilo que você entendeu do Evangelho, que você enxergou, que você vive pela fé. Isso te liberta dessa religião evangélica que está corrompida, que está politicamente corrompida. As maiores igrejas desse Brasil estão politicamente corrompidas. Essa liderança que vem chorar na televisão e pedir dinheiro, estão todos corrompidos com a política. Todos eles têm. Não leva a mal que eu falo isso, não. Não. Não é mais igreja isso aí, virou corrupção. Virou corrupção. Ai, pelo amor de Deus, porque eu estou falando isso, hein? Aceita isso. Vamos terminar. Eu ia ler mais algumas coisas, mas deixa para lá. Hebreus 11. Hebreus 11. Ora, a fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos
que não se veem. É certeza de coisas que eu espero, não de que eu sinto. E não é ponto de contato nenhum. É convicção de fatos que eu não vejo. Como é que a fé vem? A fé vem pela palavra do Evangelho. Quando eu ouço, quando ela é pregada. Pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi todo esse universo formado através de quê? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir de onde? Das coisas que não aparecem. Nós estamos crendo num Deus grande. Fala assim, amém.